Se você chegou nesse vídeo, é porque você, assim como eu, gosta de economizar e pagar mais barato nas suas viagens. E aqui eu vou te mostrar exatamente um passo a passo, que é o que eu faço para mim mesmo, para comprar dólar mais barato, usando o mercado de criptomoedas de uma forma que muitas pessoas ainda não conhecem que dá, e que inclusive pode te economizar várias centenas de reais numa viagem para o exterior. Não é só para dólar, na verdade. Isso aqui serve para euro, serve para dirham, se você for lá para Dubai, serve para iene, se você for para o Japão, para qualquer lugar do mundo que você viajar, para pesos aqui na Argentina, se você for para outro país da América do Sul, porque é realmente uma funcionalidade muito simples que hoje cripto te oferece com um cartão onde você pode gastar as suas moedas, e as conversões são muito práticas e muito baratas. Então, se você não sabia ainda como fazer isso, nesse vídeo eu gravei um tutorial, que na verdade eu tenho uma série de amigos que sempre me pedem para mostrar passo a passo como é que faz isso, porque eu sempre falo para eles em churrasco, em bar, uma coisa assim, de como essas coisas funcionam, que dá pra fazer muito mais barato, e às vezes eles travam na hora de executar. Então, para não ter dúvida, eu resolvi gravar esse vídeo hoje, mostrando a tela do meu celular, mostrando como eu faço e os caminhos diferentes para que você possa reproduzir aí também quando você for viajar e você poder economizar. Se você ainda não me conhecia, muito prazer, meu nome é Vinícius Bazan, sou CEO e fundador da Underblock, que é uma empresa brasileira 100% focada em criptoativos. Cara, eu tô nesse mercado há 10 anos e eu amo ver as coisas novas que vão surgindo e vão evoluindo com ele, e por isso eu fico sempre buscando entender as novas novidades, as novas formas da gente ou ganhar dinheiro ou economizar dinheiro que cripto pode proporcionar para trazer isso para vocês. Então, toda semana a gente tá aqui no YouTube trazendo novos conteúdos, análises, notícias, o que vocês precisarem aqui, estamos à disposição para ajudar, então tem vídeo novo toda semana. Se você quiser receber, é só se inscrever no canal, e obviamente se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui no vídeo, porque além da gente saber que você gostou, o algoritmo também fica sabendo e ele pode entregar mais conteúdos como esse, seja meu, seja de qualquer outra pessoa boa aí no mercado que está produzindo bom conteúdo sobre cripto. Mas vamos lá, que você veio aqui para saber como economizar comprando dólares digitais, que são as stablecoins, e podendo usar nas suas viagens. Então, para isso, só antes de te mostrar um passo a passo, deixa eu te explicar aqui rapidinho, caso você esteja chegando aqui sem saber do que eu tô falando. Existem hoje 4 formas de você comprar dólar ou qualquer outra moeda estrangeira para você viajar. A primeira, que eu nem ia citar nesse vídeo, mas me sinto na obrigação de dizer para as pessoas que se você ainda está fazendo isso, você está gastando uma baita grana à toa, é você ir numa casa de câmbio e comprar moeda física. Há alguns anos atrás, tipo 10 anos atrás, realmente esse era um caminho que todo mundo fazia, botava o dólar lá na cueca para levar no avião, porque você chegava muitas vezes no país de destino e não tinha como você gastar só com cartão, tinha muitos lugares que só aceitavam dinheiro, mas o mundo evoluiu, até mesmo a Europa hoje aceita cartão na maior parte dos lugares, então esse pra mim já nem é um caminho mais válido, porque é um caminho muito caro, tem muitas taxas em cima do dólar ou do euro que você vai comprar na casa de câmbio, fora que você tem que ficar carregando isso em espécie, depois você volta, você não consegue trocar, enfim, fica tudo muito caro, então nem considero essa opção. Segunda opção seria você, por meio de um banco tradicional, você ter um cartão de crédito e fazer compras internacionais. É muito mais prático do que você ir na casa de câmbio, porém, como você bem sabe, nem preciso ficar te explicando isso, é muito mais caro também, porque você vai pagar aquele spread. Por exemplo, tem muito banco que cobra o dólar P-Tax, que é mais ou menos próximo do comercial, mais 4%, mais IOF, eventualmente outras taxas, e aí você vai pagar às vezes 10% mais caro na cotação. Então, sabe, em vez de você pagar 5,50, você vai pagar R$6 no dólar, né, por exemplo, e não vale a pena. É muito prático, mas já evoluímos o suficiente, estamos em 2026, já tem outras soluções melhores. O terceiro caminho, que esse realmente disruptou a indústria aqui de cartões, de contas internacionais, e eu realmente usei por muito tempo, embora hoje eu já não use mais, seria o caminho das contas globais. Tem muitas disponíveis, tem uma que eu não posso falar o nome, senão eles ficam bravos comigo toda vez que eu falo, mas tem Wise, tem C6, tem Avenue, tem o próprio acho que Nubank deve fazer isso também, em que você vai comprar dólar ou euro, qualquer outra moeda por uma conta digital e vai usar lá fora, e ela promete ser mais barata do que você usar no cartão de crédito. Realmente é, e isso revolucionou o mercado porque fez com que muitos mais brasileiros tivessem acesso a esse tipo de conta, esse tipo de cartão, e pudessem viajar sem estresse. Realmente gosto muito, inclusive sou grato a essas soluções por terem me ajudado em viagens passadas, mas como eu falei, o mundo muda, o mundo evolui, e assim como os bancos foram disruptados por essas contas globais estão sendo disruptadas por contas em cripto. E aí você pode virar, pô, Bazan, mas espera aí, cripto não é aquele negócio de especulação, trade, Bitcoin. Se você chegou aqui com essa cabeça, simplesmente talvez você não conheça ainda o suficiente do mercado cripto, porque ele evoluiu demais nos últimos anos e ele tem muito mais do que só atividade especulativa. Eu, por exemplo, estou nesse mercado há 10 anos, eu já vi de tudo que você pode imaginar, e realmente quando eu comecei não tinha muitas opções do que fazer com cripto, além de você investir e segurar, nem tinha muitas criptos diferentes, e hoje você tem uma infinidade de moedas, inclusive uma infinidade de produtos e serviços. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho passo a passo que eu faço com uma dessas contas de cripto, que me oferece inclusive um cartão Mastercard para usar no mundo inteiro, e vai ser muito mais barato. Se lá na conta global você já economizava em relação
ao cartão de crédito, aqui você economiza ainda mais. Muitas vezes 5, 7% de economia na cabeça, então a cada R$1.000, 50, R$70. Inclusive pode chegar até mais do que isso em alguns casos. E fato é então que existe uma solução que hoje ainda é pouco conhecida pelas pessoas, mas é tão fácil quanto você usar uma dessas contas globais e muito mais barato. Eu vou deixar até um vídeo aqui para você, depois se você quiser assistir, que eu já falei sobre esse tipo de conta, esse tipo de cartão, como é que funciona, então não vou chover no molhado. Se você quiser assistir, tá lá depois o vídeo completo, review, como é que funciona tudo isso. Mas aqui eu vou te mostrar na tela do meu celular com o passo a passo que eu uso para pagar ainda mais barato. Ele já é barato, mas tem um caminho que fica ainda mais barato para você ter a sua compra de moeda estrangeira, né, que na verdade vai ser via criptomoedas, as stablecoins, e inclusive o seu saldo parado até a tua viagem vai ficar rendendo até 10% ao ano. Então eu vou te mostrar isso aqui no vídeo e eu estou te falando, nesse caso, de uma conta que eu já comentei em vídeos passados, que é a conta da OKX. A OKX, ou OKX, é uma corretora, a segunda maior do mundo, gigante lá na Ásia. Ela começou pequenininha aqui no Brasil, foi ganhando público e hoje virou uma queridinha aqui dos brasileiros, principalmente por causa do cartão dela, que é o OKX Card, permite você gastar no mundo inteiro, ainda recebendo uma renda, como se fosse uma renda fixa de 10% ao ano em dólar sobre as suas moedas. E aí eu posso te mostrar exatamente como é que isso funciona. Eu gosto muito da plataforma, porque eu sou usuário, eu já validei tudo que tá lá, assim, realmente uso pra mim, eu só indico aqui coisas que eu realmente uso e gosto e acho recomendáveis para as outras pessoas, senão eu não estaria falando sobre isso. E além disso, a gente tem um contato muito bom lá, e assim, a gente conseguiu conhecer o time, conseguiu ter uma interlocução muito boa. Todos os nossos clientes, se precisar de algum tipo de suporte, vocês podem sempre chamar a gente, que a gente faz a ponte com vocês. Então, gosto muito do trabalho deles, gostei muito do produto também, e por isso que eu gravei esses vídeos todos para falar para vocês, e estou gravando esse para ter um tutorial aí que você pode salvar e usar quando você quiser, beleza? Então vamos lá, aqui já direto pro meu celular, que eu vou te mostrar exatamente como é que funciona e qual é o passo a passo que eu uso para pagar mais barato na compra de moeda estrangeira, na verdade, via stablecoins, para que você possa gastar em moeda estrangeira lá fora nas suas viagens. Vamos lá, eu estou aqui na tela da corretora, esse aqui é o aplicativo. Então, se você ainda não tem conta no OKX, eu deixei um link aqui embaixo, você pode abrir, a conta é gratuita, e você pode usar, inclusive, para fazer compras de criptomoedas. Então, se você quiser entrar aqui para comprar Bitcoin, comprar Ethereum, comprar Solana, você pode, e é super fácil. Aqui na parte de cima, também está escrito corretora, eu posso alternar entre alguns modos, e aí que começa a entrar a parte legal. Corretora, eu estou em todas as ferramentas mais avançadas, simples, também é compra e venda de cripto, só que numa plataforma com menos opções, e o Pay é onde justamente você deixa o seu dinheiro ali rendendo e consegue usar ele depois para você poder fazer suas compras de produtos internacionais, enfim, se você estiver viajando. Então, se a gente trocar para o Pay aqui, no mesmo app você vai para a conta digital. Aí você vai ter o seu saldo, aqui que é quanto de dinheiro você tem depositado, você vai ter aqui toda a sua história e tudo mais, e existe o cartão aqui, tá vendo? O cartão Mastercard que aparece. Eu já habilitei o meu. Pelo mesmo link que eu deixei aqui para você na descrição, você abre a sua conta lá na OKX, depois você pode habilitar a conta Pay e pode habilitar o cartão. De novo, eu já fiz um vídeo sobre isso, deixei para você também assistir se você quiser, com mais detalhes. E uma vez que você pede o seu cartão, qual que é a graça aqui? Tá vendo que aqui, recompensas de até 10% USDG? Existem 3 stablecoins aceitas aqui, o USDC, o USDT, que é o Tether, e o USDG. O USDC e o USDT rendem 5% ao ano, o USDG rende 10% ao ano. Então, até 10 mil dólares, se eu não me engano, né, quase mais de 50 mil reais, que você depositar aqui, só de deixar parado, rende 10% ao ano. 10% ao ano em dólares, isso aqui é um negócio que você não consegue em nenhum outro lugar. E esse valor vai, inclusive, aumentando para sua próxima viagem. Então imagina que você está planejando uma viagem para daqui um ano. Você vai comprar seus dólares hoje e daqui um ano você vai ter 10% a mais, que já rendeu e aí você pode gastar. Então isso aqui é fenomenal por si só. Isso aqui já dá um pau aqui em qualquer tipo de conta digital global que não tem esse tipo de rentabilidade, obviamente. É uma coisa que só é possível em cripto. Mas não só isso, você pode pagar mais barato no dólar, como eu falei. Então, o caminho que as pessoas normalmente conhecem é aqui virem adicionar fundos. E aí muita gente vem aqui no depositar via Pix. E quando você deposita via Pix, por exemplo, se eu colocar aqui 1000 BRL, ele vai dar uma conversão para mim. Nesse caso, se eu estiver olhando aqui, ó, R$1.000 está dando 184,88 USDs, né, que dólares, né, que seria aqui na stablecoin, e um preço USDG de 5,40, tá? Esse preço ele vai ser um pouquinho mais alto do que o preço da cotação do dólar comercial, tá? Se a gente voltar aqui para a corretora e a gente procurar, eu vou procurar o USDT, que é mais, já tá aqui na cara, né, e é muito simples. Eu vou vir aqui, ó, posso vir aqui ver tudo, e o USDT, tá vendo? O USDT ele tá cotado a 5,32 nesse momento que eu gravo o vídeo. Então você tá tendo uma diferençazinha ali de uns 8 centavos, porque aquele caminho que eu mostrei, ele tem uma pequena taxa de até 1,5% de conversão, que ainda é uma taxa muito menor do que você comprar via qualquer outro caminho daqueles que eu falei. Como que funciona agora se você quiser fazer uma compra ainda mais barata? Você vai poder usar justamente a parte da corretora. Então,
vai ter dois caminhos. O primeiro, você vir aqui nessa corretora, você pode pesquisar aqui, por exemplo, o SDT ou o SDG, né? Se você quiser deixar rendendo 10% ao ano, vai no SDG, se não, você pode ir no SDT, tá? Então, você vai vir aqui e vai poder comprar essa moeda. E aí você vai pagar exatamente esse preço aqui que está na tela ou muito próximo dele. Então, em vez de pagar 5,40, você vai pagar 5,32. Você vem aqui em comprar, você define o quanto você quer, estou numa ordem a mercado, ou seja, uma ordem que já vai executar agora, e vamos falar que eu quero comprar $1.000, tá? Ele me mostra que eu tenho saldo insuficiente porque eu não depositei reais, mas aqui custaria R$5.326, exatamente aquela conversão, tá? Se eu quiser realmente comprar, eu vou voltar lá na tela inicial da corretora, vou voltar aqui, e eu vou vir aqui em depositar, tá? Então eu posso vir para depositar, selecionar que nesse caso eu quero dinheiro, Brazilian Real, coloco aqueles 5.000 que eu quero, faço o depósito, apareceu. E aí uma vez que eu fiz o depósito por Pix, eu volto lá no USDT para comprar. Ou se eu quisesse, como eu falei, o SDG, você vem aqui, procura o SDG, vai ver que ele tem aqui no caso o par com o USDT, então você tem que comprar primeiro o USDT com BRL, depois converter para o USDG, tá vendo que é paridade 1 para 1. Então, o lance é você comprar, depositar Pix, fazer a compra de uma stablecoin, se quiser converter para outra, né, de USDT para USDG, e aí a gente vai mandar para o Pay. Só que antes de mandar para o Pay, eu vou te mostrar um outro caminho. Por quê? Esse daqui que eu te mostrei é a corretora brasileira, a OKEx sediada no Brasil. Ela funciona como uma corretora que tem como se fosse uma sede fiscal aqui no Brasil, ela segue algumas regras. E entre elas, existe o benefício de você ter a isenção do imposto de renda para vendas até R$35 mil no mês. Então, para muitas pessoas que às vezes vendem cripto em valores pequenos, isso aqui vale muito a pena porque você tem essa isenção do IR, você não tem que pagar nada, você vai só declarar depois como bem isento. Mas existe aqui nesses 9 pontinhos aqui em cima, o menu superior no canto esquerdo, se você vier aqui para baixo, vai ter o Global Trading, tá? Que é uma outra funcionalidade nova que começou e muitas pessoas ainda não conhecem. Não vai aparecer essa tela desse jeito para você, que vai aparecer primeiro para você habilitar, mas quando você habilitar, você vai poder mudar de conta. E aí você saiu da corretora brasileira e agora você foi para a corretora global. São duas corretoras completamente separadas que não compartilham informações entre si. E qual é a graça aqui? Essa é uma corretora, então, que não é considerada brasileira, por isso não vai ter a isenção do imposto de renda, porém é uma corretora que tem muito mais opções de produtos, muito mais pares, e respondendo uma pergunta que muitas pessoas me perguntam é a única corretora que eu conheço hoje estrangeira que não vai reportar automaticamente para a Receita em 2026. Não estou falando que não é para você reportar suas operações, não estou falando que é para você sonegar, isso aqui é errado. Mas tem muitas pessoas que me perguntaram essa informação, por quê? Quando a corretora reporta automaticamente para a Receita, que é o que as brasileiras já faziam, e agora as estrangeiras, como Binance, Bybit, BitGet, vão começar a fazer, vão ser obrigadas a dedurar suas operações, você não tem que se preocupar com o reporte ali se ele já é repassado automaticamente para a Receita. Mas existem pessoas que preferem fazer o reporte por si mesmo, tá? Não que ela vai fazer nada de errado, ela só vai fazer isso depois por conta própria. E a única corretora que hoje está num país que não é aderente ao CARF, que é um protocolo que faz essas corretoras compartilharem esses dados, é a OKEx Global, porque ela é sediada lá em El Salvador. Então, para você saber, já que muita gente me pergunta, você tem essa opção de usar a corretora OKEx Global. Nesse caso, ela não vai reportar automaticamente, você deve fazer o seu próprio reporte depois. E aqui, você pode inclusive mandar dinheiro da OKEx Brasil para a OKEx Global e vice-versa, ou de uma carteira externa para cá. E aqui também você pode negociar cripto, tá? Então, a mesma coisa, eu posso vir aqui e procurar o SDG, e aí eu posso ver aqui, por exemplo, a opção de fazer a troca de um para o outro, tá? Então, se eu tivesse o SDT numa carteira, eu posso depositar aqui e fazer a troca do SDT para o SDG, e aí, beleza, tenho na minha conta na corretora. Aí vamos voltar lá pro Pay, voltar pro Main Account aqui, e a gente volta lá aqui no menu superior, Pay. Então lembra que eu te falei, você precisa ter saldo aqui no OKEx Pay, ele já carrega automaticamente o seu cartão e você pode usar essa grana. Quando a gente vem em adicionar fundos, lembra que eu falei da opção por Pix, que era um pouquinho mais cara? Agora a gente tem a opção de via corretora ou via carteira externa. Via corretora, ele puxa o seu saldo da OKEx Brasil, e via carteira externa você pode mandar ou de uma wallet ou da própria OKEx Global. Então você pode vir aqui, por exemplo, de carteira externa, ele está falando aqui que só funciona com a X-Layer nesse momento, que é a blockchain ligada à OKEx, você copia o endereço e aí é só você voltar lá na sua corretora para fazer o saque, beleza? Ou se você tiver comprado na OKEx Brasil, é só você vir em adicionar fundos, depositar via corretora e aí você puxa o saldo da corretora para cá, tá? Então, qual que é a graça aqui? Você vai ter um passo a mais do que converter via Pix, mas você vai economizar ainda mais. Você vai pegar assim, a cotação mais barata possível do dólar. Hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu vi que a cotação da stablecoin estava ainda até abaixo do dólar comercial. Você vê o poder de você usar criptomoedas para viajar. E aí, com isso, nada você vai economizar aí 5, 7, 10% na troca, né, de reais por uma stablecoin versus troca de real por uma moeda estrangeira no seu cartão. E além de ser mais barato, como eu falei, esse dinheiro depositado aqui rende até 10% ao ano. Então, cara, pode chegar a mais de 20% da tua economia na sua viagem.
É uma grana bizarra que você pode economizar e pode fazer muita diferença. Sem contar que esse cartão, ele não tem taxa de conversão entre moedas estrangeiras, então se ele está depositado o USDT, a hora que for gastar em euro, é a cotação padrão ali, só converte imediatamente e já era, não tem nenhuma taxa escondida, o cartão funciona no mundo inteiro. Não tem cartão físico ainda, eles devem lançar isso esse ano, mas você pode colocar na Apple Pay ou nossa Google Pay e passar ali com o celular por aproximação em qualquer lugar do mundo. Então eu espero que eu tenha te ajudado. Se tiver ficado alguma dúvida, é só mandar nos comentários aqui que depois a gente responde também. E aproveite o cartão, que é um cartão, lembrando, que não tem IOF, não tem anuidade, não tem taxas escondidas, está numa conta global, uma conta, lembrando, que não reporta para a Receita imediatamente, então depois fica ao seu critério fazer a sua declaração corretamente, e você pode usar para comprar uma cotação muito mais baixa, porque só o mercado de cripto te proporciona o ganho de eficiência financeira que a gente vê por aqui. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês, espero ter ajudado e vejo vocês numa próxima.